Muito bem, estamos de volta e agora para falar sobre inteligência artificial, porque ela vem facilitando e muito a vida de advogados e de escritórios no geral, e é claro, a tecnologia é sempre uma grande aliada também na rotina dos advogados. É para conversar sobre isso que nós falamos agora com a CEO e founder do COI Inteligência, Carla Capella Moraes. Muito bom dia, Carla, tudo bem? Você é reconhecida como uma das 35 líderes globais em inteligência artificial? Isso, bom dia, Mariana, bom dia, Marcelo. Bom dia. Sim, ano passado eu fui reconhecida pela IBM, fui a única da América Latina, e a gente vem com um projeto bem inovador, tá? O COI, e através dele nós trazemos o uso da inteligência artificial para resolver demandas judiciais, e principalmente voltado para finalização financeira. Então, hoje, Norma, que é como nós chamamos a nossa tecnologia, ela é capaz de localizar valores, de apontar descontingenciamento. Isso tem trazido não só eficiência jurídica, como tem trazido também dinheiro para dentro dos cofres das empresas. Então, realmente tem sido uma tecnologia que tem mudado tudo. E o objetivo da gente é melhorar o acesso à justiça, né, através da diminuição de quantidade de processos. Hoje a gente tem uma dificuldade grande, né, de fazer a justiça chegar onde precisa, por conta do grande volume de processos. Então, o objetivo da gente é conseguir resolver esse problema. Carla, muito se fala até que haverá, né, ao longo da história, muitas profissões deixaram de existir, né, foram sendo alteradas, a maneira do profissional, né? E o que se comenta num futuro aí que poderia a questão do direito, né? Haver um grande arcabouço jurídico, os casos, como você disse, eles serem resolvidos aí de uma maneira muito mais simples e inclusive advogados e juízes, aí esse trabalho vai mudar muito e vai ganhar muito agilidade. Eu queria que a senhora falasse justamente como é que vai funcionar tudo isso. Então, hoje existe ainda muita confusão em relação a como a área jurídica vai ser impactada, né? As pessoas têm normalmente a sensação que um robô vai substituir o humano. Na verdade, a gente pensa justamente o contrário. A gente pensa que a máquina ela vai ser auxiliada, né? Uma grande auxiliadora e auxiliada por esse humano especialista. Tá? Ao passo que algumas profissões jurídicas vão desaparecer, outras são criadas. Lá no COI, por exemplo, nós temos uma equipe de curadoria jurídica, que é justamente para treinar a máquina. A gente acredita muito até num posicionamento recente de responsabilidade civil que Harvard está levantando, que é a corresponsabilidade humano e máquina. Nós acreditamos que o humano, junto com a máquina, ele pode ser exponencial. E isso vai melhorar a qualidade do trabalho dele, né? Aumentar a agilidade. Para você ter uma ideia, enquanto um advogado demora 2 horas para analisar um processo, a nossa tecnologia faz isso em 6 segundos. Então, é um super ganho de performance. Isso não quer dizer que o advogado vai ser prescindido, muito pelo contrário. Ele vai ser auxiliado pela tecnologia. Né? A gente acredita que o humano precisa de tecnologia. Não faz sentido nenhum ser diferente, principalmente com a quantidade de dados que a gente tem disponível hoje no mundo. Carla, mas é inegável que com a entrada também dessa inteligência artificial no mercado, a redução de gastos dentro dos escritórios também seja significativa. E com isso, muito embora você já tenha explicado que o ser humano é uma parte fundamental até para auxiliar e ser auxiliado, como você bem diz, pela máquina, não serão mais necessárias talvez tantos funcionários ou uma equipe tão grande, né? Muito provavelmente os escritórios poderão enxugar um pouco. Na verdade, o que a gente aposta é que o trabalho que é burocrático e que hoje ocupa 75% do dia de um advogado, esse trabalho seja substituído por uma máquina, né? Isso vai fazer com que o advogado, que hoje não tem muito tempo para fazer despacho, hoje não tem muito tempo para investir na melhoria das teses, que sobre mais tempo para ele para essa parte estratégica, fazendo análise de dados e deixando de lado toda essa parte mais manual, mais burocrática mesmo, que pode e deve ser feito por uma máquina, né? Imagine o seguinte, uma máquina pode analisar um processo em 6 segundos, mas uma máquina não pode despachar um processo. Uma máquina não pode ir na justiça e fazer essa interface que o advogado necessariamente faz com o juiz e com a própria justiça de maneira geral. Então, eu realmente não acredito numa substituição. Eu acredito numa coparticipação, né, numa participação em conjunto de humano e máquina.
Eu vejo muito a tecnologia como uma bicicleta na mão do usuário, né? A gente pode percorrer a mesma distância, mas com a bicicleta a gente faz muito mais rápido. Eu vejo a inteligência artificial dentro dessa dinâmica. Para que nosso ouvinte, internauta, a gente possa entender, né? Para que essa máquina faça essa leitura aí em 6 segundos de um processo, então é carregado então uns códigos brasileiros. Claro, estamos falando do Brasil, mas isso acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então a máquina, o programa passa a conter toda a legislação vigente no país, e aí o processo é inserido evidentemente de uma maneira eletrônica e é feita essa leitura. Seria isso? Então, na verdade, a gente unificou todos os quase 500 sistemas jurídicos brasileiros, né, 500 sistemas diferentes que tem na justiça brasileira, em uma única interface. Nessa interface, a gente faz a análise desse dado, e uma vez feita essa análise, a gente coloca na agenda de quem vai realizar a providência. Então, é como se a gente fizesse todo o trajeto que hoje ocupa 75% do tempo de um humano. E aí faz com que essa providência que sai lá no resultado consiga ser analisada e homologada por esse humano. É daí que eu digo, não existe a possibilidade, pelo menos a médio prazo, de uma substituição. E eu não vejo, eu sou advogada, não vejo como seja possível realmente haver uma substituição total. Eu acredito muito na corresponsabilidade. Está surgindo agora em Harvard um novo entendimento sobre responsabilidade civil, ou seja, quem tem que fazer o quê e de que maneira, que justamente preconiza que a responsabilidade precisa ser dividida entre a máquina e o humano. Então, necessariamente, nós vamos ter essa dupla de extremo valor, que é a máquina com a velocidade de análise de dados que ela pode oferecer, com o humano, dividindo essa responsabilidade sobre o que vai ser feito, né? Isso tem sido muito perguntado, até porque a gente ainda tem uma visão de robô que é meio assustadora, né? Aquela coisa do cinema. Na prática, isso não é verdade. O que a gente tem visto é muito pelo contrário. O índice de acidentes tem reduzido, por exemplo, nos carros autônomos. Né? A gente tiveram 2 acidentes. Sim, mas se a gente comparar com acidentes que acontecem normalmente, diminuiu bastante. Então, o que a gente aposta é que a máquina ela seja capaz de reduzir esse tipo de erro, que a máquina seja capaz de reduzir problemas que hoje não são verificados por conta da quantidade de dados. Imagina que no Brasil a gente tem 200 milhões de processos. Se hoje toda a justiça parasse para analisar, 100 milhões de processos, se toda a justiça parasse hoje só para analisar o que já tem, não teria quantidade suficiente de pessoas. Mas com a tecnologia a gente consegue fazer isso. Então, é realmente criar uma disruptura e gerar o acesso à justiça a quem não tem. Hoje, uma pessoa entra com um processo, ela tem muita dificuldade de ter o processo dela analisado pela justiça. E isso não quer dizer, porque a justiça não seja eficiente. Não, muito pelo contrário. É porque a quantidade de pessoas para analisar essa quantidade massiva de dados é insuficiente, né? E não... Seria necessário, imagina, uma quantidade gigantesca para atender e analisar 100 milhões de processos e dar as providências necessárias. É aí que a gente entra, né? E aí, quando a gente imagina que o processo ele é uma estrutura financeira, tanto para o escritório quanto para as empresas, você imagina o valor que a gente consegue agregar para o impacto financeiro dessas estruturas. Né? A gente tem cases bem relevantes de descontingenciamento, por exemplo, de quase 500 milhões de reais. Então, assim, é um impacto muito positivo, principalmente numa época como agora, né? Claro. As empresas, por conta do Covid, têm uma grande dificuldade, né, de caixa, de manutenção de estruturas. Então, a gente pode agregar muito nisso. Doutora, para finalizar a entrevista, de forma breve, como está a aceitação no meio jurídico dessa tecnologia aí? Diríamos, 4.0, 5.0? Como poderíamos definir? Olha, a mudança é 4.0, né, mas a gente já está num nível bem além, a gente usa aprendizado de máquina, usamos o Watson da IBM. Então, assim, a aceitação do mercado tem sido muito grande. A gente tem crescido uma velocidade muito grande e de maneira consistente. Então, é isso. As pessoas têm visto muito mais benefício e está começando a desmistificar essa questão do uso da inteligência artificial, do uso do robô. Está começando finalmente as pessoas a entenderem que a tecnologia é uma aliada e não uma motivadora da discórdia. A senhora falou do Watson, eu não lembrava, o programa é esse, né? Watson, né?
Isso, não, o Watson é da IBM. Da IBM, né? É por onde a gente conseguiu o nosso destaque, né? Inclusive uma startup no meio de empresas gigantescas. A gente foi a única startup do mundo. E o Watson, ele é bem interessante porque ele consegue fazer uma leitura bem efetiva. Inclusive, eu quis usar o Watson porque um especialista jurídico pode treiná-lo, né? E é uma tecnologia que hoje já está muito pacificada. Na época, quando eu escolhi o Watson, era porque já era usado na área médica. E eu presumia, se usa na área médica, vai servir muito bem para a área jurídica. E foi isso que aconteceu e a gente realmente tem tido grandes resultados. Agora, doutora, a senhora falou de um ponto importante. A gente observa, então, que o setor privado sempre caminha em uma velocidade muito maior que o setor público. E há, nesse momento no Brasil, uma satanização do funcionário público, né? Como se fosse o maior problema que o Brasil tem. De fato, nós temos aí carreiras que ganham muito no Brasil, muito acima até do mercado privado, e se colocar custo-benefício e também o que trabalha, o que não trabalha. Então, mas o funcionalismo público em geral, a gente está observando agora na pandemia, aplicando vacina no posto, recebendo as pessoas, se matando de fato, se contaminando. E o mesmo a gente observa, como a senhora falou. Então, aqui em São Paulo mesmo, é o estado mais rico do país, as contratações aí de funcionários para a justiça, claro que praticamente o governo não quer fazer mais. O governo quer terceirizar tudo e quer acabar com a sua folha de pagamento, evidentemente. A gente observa que é um contrassenso, né? O setor privado crescendo, se expandindo, se modernizando, e a justiça não está preparada. Se São Paulo está assim, imagine no resto do Brasil. Como é que a senhora avalia esses dois compassos aí, né? O setor privado avançando e, ao mesmo tempo, vai ter que ingressar na justiça oficial e ela não acompanha. Olha, uma coisa que foi bem surpreendente na pandemia, e ao contrário de toda expectativa, é que havia-se uma ideia de que o judiciário, de maneira geral, não fosse aderir rapidamente a novas tecnologias. E foi justamente o contrário que aconteceu. O judiciário se preparou, conseguiu fazer uma jurisdição muito mais veloz do que a área privada, né? Então, eu acho, mais uma vez, que a tecnologia pode ser um grande aliado, porque você fazer uma contratação pública, isso tem um impacto não só financeiro, mas de gestão. Eu acho que isso é o principal impacto, né? E quando você adota uma tecnologia, você consegue auxiliar o que já existe de uma maneira mais eficiente. Hoje, o maior problema da justiça, ele passa por gestão e por visualização. Hoje é muito difícil você, dentro de uma vara, ter uma ordem de priorização de julgamentos, porque são pontos cegos, né? Não é que o juiz, que o servidor tenha má vontade, muito pelo contrário, essas pessoas querem dar resultado, se empenham profundamente para dar um resultado. Só que a gente tem uma estrutura que impede a visualização. Você imagina, no Brasil são quase 500 sistemas diferentes. Isso foi o nosso primeiro desafio dentro do COI, que foi justamente unificar esses sistemas para a gente poder ter essa visão generalizada e poder direcionar o que precisa ser julgado quando, né? Então, quando a gente traz isso para uma realidade da justiça, a tecnologia pode sim auxiliar, ela pode melhorar a performance desse servidor, o que vai gerar uma percepção melhor do serviço público. A gente tem visto aí os avanços que o SUS está fazendo, como você falou, os esforços, né, hercúleos que estão sendo feitos, e na justiça é igual, as pessoas estão lá, elas querem julgar, o servidor ele quer atender, mas realmente são 100 milhões de processos, né? Então, sem máquina, sem tecnologia de ponta, isso vai ficando muito difícil. Eu acho que tem como melhorar como um todo, mas para isso realmente vai ter que se usar uma tecnologia muito evoluída, como a nossa, que ela consegue fazer essas análises. Então, eu acredito que isso pode melhorar muito a qualidade da justiça e o acesso. Você vai ter uma redução grande de uma base de dados, né? São Paulo, por exemplo, inclusive São Paulo é extremamente evoluída a justiça, né? Em termos de dinâmica de julgamento, mas, de novo, é uma massa muito grande, é o maior tribunal do Brasil, e uma massa muito grande de dados para ser examinada. É quase desumano pedir que uma pessoa analise 1000 folhas, né, por dia, em um processo. A gente está falando de um processo. Então, imagina uma pessoa ler um livro de 1000 folhas a cada 2 horas. Né? Isso é algo que é descolado da realidade. Né? Nem Bill Gates consegue fazer isso, e ele lê bastante. Então, eu acredito que a gente pode ajudar muito dentro desse racional.
Muito bem, nós conversamos com Carla Capella Novaes, ela que é CEO e founder do COE Inteligência Jurídica. Carla, muito obrigado pela sua entrevista e disponibilidade aqui para a Pan News. Obrigada a vocês, pelo tempo de vocês. Muito obrigada por participar. Muito obrigado. Mariana Fante, a inteligência artificial, né, ela já está muito mais próxima da nossa vida do que a gente imagina, né? Porque quando você coloca o seu celular, muitas vezes, em determinado horário, que se você fizer sempre aquela consulta a um aplicativo, vai aparecer para você a opção. Você vai querer entrar, porque quando você pega o aplicativo de trânsito, por exemplo, tem lá os caminhos que você mais utiliza. Quando você vai pegar assim, o próprio aplicativo de transporte, aparece em geral o caminho que você normalmente se habitua. Isso já é uma inteligência artificial que está analisando o seu comportamento com o seu smartphone, o seu telefone, e ele já vai querendo te facilitar a sua vida, né? Você está escrevendo lá, ele completa as frases. Então a inteligência artificial já faz parte de fato do nosso dia a dia, muito mais do que a gente imagina. Mas vamos a um rápido intervalo e já voltaremos aqui com o Pan News na Jovem Pan. Até mais. Rede Jovem Pan News.